Olá, gente. Venho falar aqui com vocês, né, sobre a disciplina de anatomia humana, o tema sistema endócrino, com as professoras Marina Costa e Tarsila Rabelo. Eu vou relatar aqui um pouquinho sobre a questão do sistema endócrino para vocês, tá? Então, o objetivo da aula é conhecer as estruturas do sistema endócrino, compreender o que são glândulas endócrinas e exócrinas, entender o mecanismo de fabricação da insulina e do glucagon, certo? Aprender sobre a correlação dos sistemas endócrinos com outros sistemas do corpo. Então, na introdução, todas as funções e atividades do nosso corpo, elas são coordenadas e integradas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo, responsáveis pela produção dos hormônios. Os hormônios são lançados no sangue e vão percorrer, né, e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais atuam, tá? Então, as glândulas endócrinas são hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais ou adrenais, ovários e testículos e a glândula pineal. Além destas, o timo, o trato gastrointestinal e a placenta também exibem atividade endócrina. Na hipófise, certo? Está localizada na base do cérebro e uma depressão óssea chamada de célula turca. A hipófise ela pode ser considerada a glândula mestre do nosso corpo. Ela produz vários hormônios e muitos deles estimulam o funcionamento de outras glândulas, como a tireoide, a suprarrenal e as glândulas sexuais. Esta nobre glândula, ela governa também a memória, a sabedoria, a inteligência e o pensamento. Olha aí, coisa legal, né? Então, eu tenho o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo intermediário da glândula hipófise. Na anatomia, nós temos aqui a glândula hipófise, né? Chamada também de glândula pituitária, tá? E então eu tenho a divisão de adenohipófise e a neurohipófise, certo? Então, para você entender bem direitinho. Na neurohipófise, para você compreender, tá? Como um relato, né? Na neurohipófise, ela não vai sintetizar hormônios, certo? Então, a neurohipófise é uma extensão do encéfalo. Ela não participa, para você compreender melhor, dessa produção desses hormônios, mas ela vai armazenar e liberar dois hormônios, tá? Então, ela armazena e secreta dois importantes neurohormônios. Quais são? O ADH, que é o hormônio antidiurético, ou a vasopressina, e a ocitocina, tá? Que a ocitocina é o hormônio atuante na estimulação da musculatura do útero, certo? Então, esses dois. E o que seria esse hormônio antidiurético ou vasopressina, tá? Que, no caso, ele libera esses dois hormônios. Então, esse antidiurético, ele vai o quê? Ele é responsável pela reabsorção dessa água no nosso organismo quando ela passa pelos rins. Quando acontece a interrupção da produção do hormônio antidiurético, por longo período, o organismo falha em reabsorver essa água, certo? E acaba eliminando pela urina. Em casos como esse, há também elevada perda de sais minerais e glicose, que acarreta, né, que caracteriza um tipo de diabetes denominado diabetes insípidos. Você vai aprender que existe outros tipos de diabetes que não só insulina dependente e o não dependente. Nós temos a insípidos. Então, quando tem uma desregulação desse hormônio antidiurético, existe essa doença chamada diabetes insípidos, né? Então, não há esse equilíbrio dessa reabsorção de água. Já na adenohipófise, certo? Deixa eu só terminar aqui na neurohipófise da ocitocina. Quando você vai, né, estagiar e tem, né, a mulher tá parindo, dê a injeção de força para a mulher. Na verdade, não seria uma injeção de força, seria uma injeção de ocitocina, que ela aumenta as contrações uterinas. Então, a ocitocina por si só, ela já aumenta a contração uterina e quando o bebê nasce, ela, no caso, também ela vai promover essa injeção de leite materno, tá certo? Então, a ocitocina ela é responsável pela contração uterina e não pela, né, injeção de força, não existe isso. A adenohipófise, ela sintetiza e secreta hormônios que regulam um amplo espectro das atividades corporais, no crescimento e na reprodução. Ela localiza-se na parte anterior. Na adenohipófise, para você compreender melhor, ela, no caso, ela secreta hormônios e é influenciada diretamente pela secreção e liberação dos hormônios que passa pelo hipotálamo.
no sistema porta. Os hormônios secretados são, né? Então, vamos lá compreender aqui nessa imagem. Eu vou falar meio que aleatório, então você já sabe que na neurohipófise ele vai ser responsável pela liberação de dois hormônios, o hormônio antidiurético, tá? Acontece aqui, né? No metabolismo aqui, tá? Então, esse hormônio antidiurético acontece nos rins, tá? Quando a água, né, do seu organismo passa pelos rins, tá? E, né, e a ocitocina, ela vai ficar responsável pela contração uterina e a ejeção de leite. Já na neurohipófise, né? Na adenohipófise, nós vamos acompanhar aqui, nós temos aqui o hormônio do crescimento ou a somatotrofina, certo? Que é o desenvolvimento dos tecidos. E quando tem pouca produção desse hormônio, né, existe o nanismo, e a alta produção desse hormônio é o gigantismo, certo? No caso da prolactina, certo? É o hormônio prolactina aqui das mamas, certo? É um hormônio responsável pelo aumento das mamas no período de gravidez, que vai ter esse aumento da mama, essa hipertrofia da mama, certo? Porém, essa hipertrofia é uma hipertrofia fisiológica, certo? Para você compreender melhor. Por conta da amamentação e pela produção de leite materno pelas glândulas mamárias. No caso da gonadotrofina, certo? É um hormônio que atua nos testículos do homem e nos ovários da mulher. A presença dela nessas estruturas provoca efeitos fisiológicos, como a síntese de outros hormônios. Então, as gonadotrofinas são FSH, certo? É hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, tá certo? Nós temos também o TSH, tá certo? É a tireotrofina, o hormônio responsável por estimular a tireoide para a produção de hormônios, tá? E o hormônio adenocorticotrófico, né? ACTH, certo? É o responsável por estimular a produção de hormônios nas suprarrenais, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, o hormônio da adenohipófise, resumindo de novo, é um hormônio de crescimento, é o mais abundante da adenohipófise, para você compreender, mais abundante, tem função de estimular a síntese e secreção de pequenos hormônios proteicos, que ajudam a manter a massa óssea e muscular, estimula a cicatrização de lesões e reparo dos tecidos. Existem muitos mitos sobre esse hormônio, certo? Hormônio estimulante da tireoide. Estimula a síntese e a secreção dos hormônios da tireoide, T3 e T4, pela glândula tireoide. Seu controlador de secreção é o hormônio TRH, certo? Então, você tá vendo aí como é interessante a gente conhecer um pouquinho desses hormônios, tá? O FSH-LH, hormônio luteinizante, tá? Nas mulheres, os ovários são os alvos, né, para esses hormônios, tá? Então, assim, gente, para você compreender melhor, né, sempre voltar, dar uma lidinha, tá? Para você compreender melhor, certo? Ok? Então, vamos lá, tá? Então, é bem importante você, né, sempre estar atento aí às coisas, tá? Nas mulheres, os ovários são os alvos, né? Para esses hormônios. E nos homens, tá? O FSH estimula a produção de espermatozoides nos testículos. O LH estimula os testículos e secretam a testosterona. Então, vamos lá. Você que é homem, o FSH vai estimular a produção de espermatozoide e o LH estimula os testículos a secretar a testosterona, certo? Nas mulheres, os ovários são os alvos para esses hormônios, tá? Ok? Então, vamos lá. Hormônio da adenohipófise, tá? A prolactina. Nas mulheres, juntamente com outros hormônios, inicia e mantém a produção de leite pelas glândulas mamárias, tá? Então, é importante você também saber bem direitinho sobre isso daí, tá? E atua em conjunto com a ocitocina. Então, no caso, gente, vamos só dar uma voltada já aqui, né? No LH e FSH nas mulheres, certo? Então, o FSH, tá? Que é o hormônio luteinizante, folículo, desculpa, vamos lá.
O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? FSH, cadê você? Hormônio folículo estimulante, tá? E o LH é o hormônio luteinizante, certo? No caso, a progesterona e a prolactina, elas vão permitir avaliar o funcionamento desse sistema hormonal feminino, certo? Então, gente, para vocês compreenderem bem direitinho, a gente depois vai, né, fazer bem direitinho uma explicação melhor, tá? Que esse FSH, ele vai permitir que os óvulos, né, que são os folículos, se desenvolvam no ovário, certo? Já o luteinizante age no folículo para que este atinja seu desenvolvimento máximo, seja liberado como óvulo maduro. Então, vamos de novo. Na mulher, vamos lá, no homem, o FSH estimula a produção de espermatozoides, certo? No homem. Na mulher, o FSH, ele vai permitir que os óvulos se desenvolvam no ovário. Os óvulos se desenvolvam no ovário, certo? E já no homem, o LH, testículo secreta testosterona, certo? Na mulher, o LH, certo? O folículo, o LH, ele age no folículo, tá? Para que este atinja o seu desenvolvimento máximo, seja liberado como óvulo maduro, certo? Essa comparação. O hormônio adenocorticotrófico ou corticotrofina, ele controla a produção de secreção de hormônios denominados glicocorticoides pelo córtex, uma vez que o CRH estimula sua secreção. É o principal responsável pelo controle da produção de esteroides pelo córtex adrenal. A ocitocina, durante o parto, ela intensifica a contração das células musculares lisas para a parede do útero. Depois do parto, ela estimula a ejeção láctea pelas glândulas mamárias. E o ADH, hormônio antidiurético, leva os rins a reter mais água, diminuindo assim o volume de urina. As disfunções da hipófise, as alterações nas glândulas do sistema endócrino são geralmente o resultado tanto da subprodução de hormônios quanto da superprodução de hormônios, tá? O mau funcionamento da hipófise pode resultar em alterações da própria glândula, ocorre dificuldades envolvendo a liberação e inibição de substâncias do hipotálamo. Exemplo, a insuficiência da suprarrenal devido à falta de hormônio adrenocorticotrófico, tá? A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, bem abaixo do ponto de Adão, tá? Acho que eu errei só eu, enfim. Tem a forma de uma borboleta. Cada asa ou lobo da tireoide está presente em ambos os lados da traqueia. Sua função é produzir, armazenar e liberar hormônios tireoidianos na corrente sanguínea, hormônios que controlam a velocidade de metabolismo, suscetível a criar nódulos. Tireoide, anatomia, tá? Então, para você ver bem direitinho, né? Tem a cartilagem tireoide, tá? Para você também ver. Eu tenho um corno maior, corno menor, ocioide, pra você entender, tá? Eu tenho o istmo da glândula tireoide, tá certo? Eu tenho o lobo esquerdo da glândula tireoide, direito também, cartilagem cricoide. Aqui pode fazer a cricoidectomia, tá? Já isso aqui seria uma situação quando tá obstruída as vias aéreas, e existe também a traqueostomia, tá? Já é mais invasivo, certo? O hipertireoidismo, o funcionamento exagerado da tireoide, todo o metabolismo ele acelera, tá? O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo se eleva e o indivíduo emagrece porque há um maior gasto de energia. Esse quadro favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois o sangue passa a circular com maior pressão. Pode ocorrer o bócio, também pode aparecer a exoftalmia, olhos saltados. O hipotireoidismo ocorre quando a tireoide produz menos tiroxina, fazendo com que o metabolismo se torne mais lento. Algumas regiões do corpo ficam edemaciadas, o coração bate mais lento, consequentemente o sangue circula devagar.
Contudo, o indivíduo gasta menos energia, tornando-se propenso à obesidade. As respostas físicas e mentais também tornam-se mais lentas. A falta de iodo leva também, né, leva ao hipotireoidismo. Também pode ocorrer o bócio, tá? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Cabelo seco, perda de peso, irritabilidade, olhos salientes, cansaço, suores, pele seca e áspera, pescoço inchado, com edemas, né? Emaciado, tireoide diminuída e tireoide aumentada, certo? Paratireoide são pequenas glândulas localizadas na região posterior da tireoide, secretam paratormônio que estimula a remoção do cálcio da matriz óssea. O paratormônio ele regula a taxa de cálcio, estimulando a remoção de cálcio, ok? Da matriz óssea, a absorção de cálcio dos alimentos pelo intestino e a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais, provoca aumento da concentração de cálcio no plasma. O pâncreas é um órgão achatado localizado na curva do duodeno. É uma glândula endócrina e exócrina e secreta hormônios, insulina e glucagon. A função endócrina, agrupamento de células chamadas ilhotas pancreáticas. Algumas células destas, as alfas, secretam glucagon, enquanto as outras, a beta, secreta a insulina, tá? Já na exócrina, secreção externa que produz o suco pancreático para a digestão de alimentos lançados no duodeno, tá? Na nossa alimentação, nós temos o suco pancreático, o suco biliar, né? E o suco gástrico, né? Com ácido clorídrico, tá? Então, para você, insulina e glucagon é uma função, é parte endócrina, tá? O hormônio pancreático, o glucagon eleva o nível de glicose no sangue quando mesmo cai abaixo do normal. Eleva o nível de glicose no sangue quando mesmo cai abaixo do normal, glucagon. A insulina reduz o nível de glicose no sangue, ok? Quando demasiadamente elevada, aumenta a captação de aminoácidos pelas células, bem como a síntese de proteínas e acelera a síntese de glicogênio a partir da glicose. Doenças dos hormônios pancreáticos. A doença endócrina mais comum é a diabetes, tá? É o diabetes de melito, né? Melito, no caso. Melito de mel adoçado com mel. Causada por uma incapacidade para produzir ou utilizar a insulina, tá? Diabetes mellitus, tá? Diabetes mellitus tipo 1. O nível de insulina é baixo porque o sistema linfático destrói as células pancreáticas beta. Diabetes mellitus tipo 2, as células beta não produzem insulina suficiente, ou seja, são deficientes. Esse termo tipo 1 tipo 2 a gente ainda utiliza para o paciente, certo? Só que existem algumas atualizações a respeito das classificações de diabetes, que a gente tem mais classificações, que não são só essas duas não, tá? Quando for lá na frente, vocês vão conhecer, né, a melhor classificação para essa diabetes, tá? Eu tenho o diabetes gestacional, insípidos, tá? Eu tenho vários tipos de diabetes, que não são essas, tá? Glândulas suprarrenais. Existem duas glândulas suprarrenais, tá? Possuem formato triangular, estão envolvidos por uma cápsula fibrosa localizada acima de cada rim. Cada glândula suprarrenal ou adrenal, ela possui regiões que produzem hormônios diferentes. O córtex suprarrenal externo, que compõe aproximadamente 85% da glândula, medula suprarrenal, camada interna, certo? Hormônios do córtex suprarrenal. O córtex suprarrenal consiste em 3 zonas, cada uma delas sintetiza e secreta hormônios esteroides diferentes. Zona externa, zona média e zona interna. A zona externa glomerulosa libera hormônios chamados de mineralocorticoides, equilíbrio eletrolítico. A zona média fasciculada libera hormônios chamados de glicocorticoides, potentes anti-inflamatórios. Zona interna reticulada libera andrógenos, certo? A aldosterona, um dos hormônios da suprarrenal. A principal ação da aldosterona é a retenção de sódio. A aldosterona age profundamente no equilíbrio dos líquidos, afetando o volume intracelular e extracelular dos mesmos. As glândulas salivares e sudoríparas também são influenciadas pela aldosterona para reter sódio.
O intestino aumenta a absorção de sódio como reação à aldosterona, certo? Então, para vocês verem bem direitinho, tá? A adrenalina e a noradrenalina. Na medula adrenal, há dois tipos de células. Umas secretam adrenalina e outras a noradrenalina. Liberadas em grandes quantidades, depois de fortes reações emocionais, como susto ou medo, provocam reações diversas, principalmente constrição dos vasos, elevação da pressão arterial, que é a hipertensão, aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquisfigmia, né? Então, vamos lá. Tais reações resultam, né, no aumento do suprimento do oxigênio às células. Medula suprarrenal. Aqui é interessante que você, vamos supor, quando você precisa correr, tá? É importante que a adrenalina entre a ação aqui, né? Medula suprarrenal, né? Por meio da frequência cardíaca e da força de contração, a adrenalina e noradrenalina aumentam a potência de bombeamento cardíaco, o que aumenta a pressão sanguínea. Elas também aumentam o fluxo sanguíneo para o coração, fígado, músculos esqueléticos e o tecido adiposo. Dilatam as vias respiratórias para os pulmões, aumentam os níveis de glicose e ácidos graxos no sangue, tá? Olha bem direitinho, tá? Córtex e medula suprarrenal ou adrenal, anatomia, certo? Ok? Córtex da suprarrenal, medula da suprarrenal, para você ver. Os ovários. Tudo começa no hipotálamo, estimulando as glândulas hipófise a liberar os hormônios FSH e LH que atuam sobre as gônadas. Estão localizados na cavidade pélvica e produzem estrógeno e progesterona. Esses hormônios sexuais, eles regulam o ciclo menstrual, mantêm a gestação e preparam as glândulas para a lactação. Ajudam a estabelecer e manter a forma corporal feminina. As gônadas são os órgãos que produzem ovócitos e gametas nos homens. Os hormônios femininos. Estrógenos é liberado pelos folículos ovarianos e é responsável pelas características femininas. Desenvolvimento das glândulas mamárias, aumento do tecido adiposo, dos quadris e das coxas e pela formação inicial do endométrio uterino. A progesterona, modificações orgânicas da gravidez, como preparação do útero para aceitação do óvulo fertilizado e das mamas para lactação, inibe as contrações uterinas, impedindo a expulsão do feto em desenvolvimento. Nos testículos, aloja-se dentro do escroto e produzem testosterona. Testosterona, que é um andrógeno, regula a produção de espermatozoide e estimula o desenvolvimento e a manutenção das características sexuais masculinas. Promove o crescimento dos testículos, certo? Alguns atletas usam esteroides anabolizantes, que são similares à testosterona para aumentar a massa e força muscular. A glândula pineal, uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina. A melatonina, hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões de sono dos ciclos circadianos e sazonais. O que são ciclos circadianos? Período de 24 horas. Ciclo sazonal, período entre meses. O timo, localizado no mediastino, frente à artéria aorta e atrás do manúbrio do externo. Sua função está relacionada ao sistema linfático, mas possui pequena relação com o sistema endócrino. É responsável por produzir o hormônio timosina, que estimula supostamente as células T após a saída do timo. Ao longo da vida, o timo diminui de tamanho e é substituído por tecido adiposo nos idosos, que acarreta a diminuição da produção dos linfócitos T. O baço é um órgão, né, do tipo glandular, de um vermelho azul escuro, mole, localizado na região superior esquerda da cavidade abdominal, em contato com o pâncreas, o diafragma, que é o músculo da respiração, e o rim esquerdo. Não é considerado uma glândula endócrina, pois não produz secreções. Porém, no caso de algumas doenças, o baço é responsável pela liberação de um hormônio que afeta a produção dos glóbulos vermelhos no sangue, as hemácias bem conhecidas, na medula óssea. Ele é uma das partes do sistema linfático e vascular e tem a peculiaridade de eliminar micro-organismos patogênicos, assim como de destruir hemácias que nascem anômalas, que ficam alteradas ou envelhecidas. Além disso,
O órgão ele extrai um ferro a partir da hemoglobina, dos glóbulos vermelhos, para ser aproveitado pelo organismo. Da mesma forma, também retira substâncias residuais que precisam ser excretadas. Olha, ele tem várias funções, né? Então, ele é responsável por retirar aí, tá? Destruir essas hemácias anômalas e envelhecidas, tá? Então, tem uma renovaçãozinha aí delas, tá? Quando elas ficam envelhecidas, ok? Aqui tem algumas questões de concurso para você treinar, fora as questões que tem, né, no Google Drive, tá? Assinar a alternativa que cita corretamente o nome do hormônio liberado pela neurohipófise na corrente sanguínea. Na neurohipófise são dois hormônios, né, que é o antidiurético e a ocitocina, tá certo? Então, no caso, a letra C. O gás carbônico é tóxico para o organismo humano e é eliminado por meio da expiração. Tal como ele, outros produtos são excretados, quando são substâncias prejudiciais ou quando estão em excesso do corpo. Além do gás carbônico, substâncias como a ureia, a água, sais minerais são eliminados na urina. Na regulação da urina, existem dois hormônios que participam ativamente desse processo, realizando o controle. Marca a alternativa correta que os representam, que é o hormônio antidiurético e a aldosterona, certo? Não tem nada a ver dopamina, nem insulina, tá? Nem serotonina, seria a letra D, tá? Quando a gente estuda, acaba ficando mais fácil as questões, tá? A serotonina é o neurotransmissor sintetizado nos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central e nas células enterocromafins no trato gastrointestinal dos humanos. Acredita-se que a serotonina representa um papel importante no sistema nervoso central como neurotransmissor, regulando o comportamento humano. Uma pessoa resolveu testar os efeitos do triptofano na produção da serotonina. Ingeriu uma grande quantidade de alimentos ricos em triptofano. Essa pessoa teve como efeito o aumento do sono, certo, gente? Um organismo é uma reunião de sistemas integrados, em particular. Cada um desenvolve uma função que, no todo, existe um equilíbrio entre essas funções, denominado de homeostase. Dentro desse equilíbrio, existem dois sistemas que funcionam de maneira integrada, coordenando e regulando as funções dos demais sistemas, o nervoso e o endócrino. Analise as afirmativas a seguir. O sistema nervoso apresenta um tempo de ação mais lento que o sistema endócrino? Será? Esses dois sistemas detectam estímulos externos e internos ao corpo, integram esses estímulos e coordenam respostas que são apropriadas para eles? Será? Do sistema nervoso são liberados mensageiros químicos como resposta aos estímulos até os órgãos-alvo. Já no sistema endócrino, o estímulo chega ao órgão por meio de células nervosas especializadas. Será? O que está correto aí, tá, gente? Apenas a afirmativa 2. O que seria a afirmativa 2? Esses dois sistemas detectam estímulos externos e internos ao corpo, integram esses estímulos e coordenam respostas que são apropriadas para eles, ok? A ocitocina é um hormônio produzido pelo ou pela A, tá? Armazenada e liberada pelo ou pela B, até que os impulsos nervosos sejam transmitidos e liberem para a corrente sanguínea. E o principal hormônio estimulante da lactação e da contração uterina. Por isso, é um medicamento de escolha na indução do parto. No texto acima, A e B devem ser substituídos respectivamente por hipotálamo e a hipófise, certo? Ok? Assistir os vídeos, tá? Bem interessante. Referências. Claro que há uma química da paixão representada pelos hormônios, mas a verdade é que o amor continua sendo um mistério, não decifrado pela medicina. E é bom que seja assim. Sem o mistério do amor, a vida não teria graça, Moacir, tá? Então, até mais, gente. Um forte abraço a todos vocês.